Olá a todos, eu sou Hugo Souza e quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão aí nos assistindo. Esse podcast faz parte das comemorações de 15 anos da Bethesda Brasília. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. E o tema dos nossos podcasts é Quem é Jesus para você? E nessa série de podcasts nós temos recebido nossos irmãos e irmãs em cada episódio para compartilhar um pouco das suas histórias, experiências, testemunhos e nos abençoar um pouquinho da sua vida que fala sobre quem é Jesus para você, né? E hoje nós vamos falar sobre oração. O tema de hoje é Jesus e oração. E aí eu trouxe hoje, né? Não foi eu que trouxe, né? Foi o Senhor que trouxe as irmãs de oração, intercessoras e convidadas de hoje que vou apresentar agora para vocês. Luciana Campos. Boa noite, é um prazer estar podendo participar aqui nesse momento. Seja bem-vinda, Luciana. Carla Camila. Oi, boa noite. Seja bem-vinda, Camila. E Adriana Braga. Boa noite. Amém. Gente, olha só. Nós vamos começar falando sobre como que cada uma de vocês... gente, eu também vou falar um pouco, tá? Eu tô de host, mas me deram essa liberdade de falar. E não precisa ficar muito sério, sejam naturais, tá? Sejam naturalmente. E aí, a gente vai começar falando sobre como que cada uma de vocês conheceu a Jesus e como chegou aqui na Bethesda, mas será a versão resumida. Lu, pode começar, você tem mais história aí. Ok. Eu comecei a frequentar a igreja evangélica por volta dos 8 anos com a minha família. A gente frequentava uma igreja católica, a gente tem um tio que é pastor, e aí a gente começou essa jornada, né? E me converti por volta dos 14, 15 anos. Como cresci numa igreja tradicional, sempre tive essa questão da oração lá, muito forte, né? Escola bíblica e oração. E conheci a Bethesda, no comecinho da igreja já conhecia o Rodrigo e a Cíntia anteriormente, não da assembleia, mas de eventos, assim, de amigos em comum. E no momento a gente estava procurando uma igreja e aí a gente veio e estamos aqui há quase 15 anos, então desde o começo. São pai e mãe fundadores junto com o Rodrigo e Cíntia e celebrando 15 anos junto. Camila, você? Como você conheceu Jesus? Como você chegou aqui na nossa comunidade? Eu entendo que estou conhecendo Jesus ainda. Eu me sinto nesse processo, eu vivo esse processo de conhecer ao Senhor até hoje. Não posso dizer que conheço Jesus. Conhecê-lo é uma atividade constante da minha vida. E esse processo começou aos 11 anos, eu acho, que eu ia para a igreja com uma vizinha, eu não tive família cristã. E desde então eu sou convencida de que esse é o caminho correto, de que é aqui que eu preciso estar, no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa. E nesse processo a conversão também vem acontecendo. Eu me sinto me convertendo. A cada vez que eu olho para trás eu penso, meu Deus, eu não era crente. Aí eu ando mais um pouquinho, meu Deus, eu não era crente. E imagino que isso vai continuar assim. E a Bethesda eu conheci, talvez do modo clássico, vamos dizer, pela internet, conheci os textos do Ricardo Gondim primeiro, os vídeos, as pregações. E quando estava procurando também uma igreja em Brasília, fui procurar uma Bethesda em Brasília. E só aí não achou o Gondim, assim, né? Achou o Rodrigo. Eu ia fazer um trocadilho aqui, mas... Rodrigo. Deixa eu falar. Na verdade, eu achei Fabrício e Luciana. Quando mesmo? eu cheguei na igreja, Rodrigo e Cíntia estavam de férias, eu nem os conheci. E quem me recebeu aqui foram eles dois. Luciana Almeida, né? E o amor de Jesus nos olhos, na vida deles, foi algo que já abriu meu coração para estar aqui. Desde a primeira vez eu sabia que era aqui que eu queria estar, que eu deveria estar. Nem conhecia Rodrigo e Cíntia, eles vieram como um presente depois. Mas quem me recebeu aqui com amor de Jesus foram Fabrício e Lu Almeida. Amém. E você, Adriana? Conte-nos sua história. Então,
Eu, na verdade, acho que desde criança, adolescente, eu sempre conversei muito com Deus, né? Ele já era meu amigo, assim, de, às vezes, escrever cartas e tal, né? Sempre tive essa relação mais próxima de Deus. Mas foi aqui em Brasília, quando eu me mudei para cá, quando eu tinha acabado de fazer faculdade, eu me formei, meus irmãos já moravam aqui há algum tempo, e porque fizeram faculdade aqui, e eu decidi mudar para Brasília. E assim que eu cheguei aqui em janeiro, comecei a trabalhar numa escola de música, e aí um colega de trabalho que começou a fazer aula comigo de canto, né, um guitarrista, e aí ele começou com simplicidade me evangelizar. E era muito interessante, né? Ele falava assim, eu falava, nossa, esse final de semana eu tomei todas e não sei o quê, não sei o quê. Eu falei assim, nossa, nosso final de semana é tão diferente, né? Eu passei o final de semana na igreja. E aí eu ficava assim, ia me tocando, sabe? Ele começou a me conquistar pelo testemunho mesmo, pelo que ele falava, e eu ficava curiosa. E aí, um tempo depois, quando foi na Páscoa, né? Eu já tinha me rendido ao Senhor, eu resolvi ir para a igreja. E eu me entreguei ao Senhor nessa época. Esse ano fez 30 anos. Eu fiquei muito, muito feliz, assim, de poder conhecer um Jesus que eu não conhecia. Conhecia de conversar, mas não dele conversar comigo, né? E aí foi isso. Aí a Bethesda eu conheci através da Lu Campos, porque ela já frequentava aqui há algum tempo, né? Eu vim aqui acho que umas 2 vezes antes, e eu estava frequentando uma igreja que eu gostava muito, mas que estava muito distante da minha casa, e eu tendo que voltar muito sozinha, né? E aí eu estava buscando uma outra igreja e falei, Lu, quero dar uma chegada lá. E no dia que eu vim, eu já conversei com o pastor Rodrigo, né? Falei, Rodrigo, estou pensando em vir para cá. E aí ele já acolheu, né? Ele, Cíntia e tal. E aí isso foi no finalzinho de novembro, foi em novembro de 2019, um pouquinho antes da pandemia. Eu comecei a frequentar no final do ano, quando chegou em março veio a pandemia e foi aquele tempo todo online, né? Mas desde lá, bênção. Foi uma experiência muito boa e eu senti mesmo no meu coração que eu estava no lugar certo. Amém. Maravilha. Eu já falei como eu vim parar aqui. Eu não sei se eu falei como eu conheci Jesus, né? Ou como a Camila bem falou, como eu comecei, né? Conhecer o Senhor, porque eu particularmente tive a experiência de quase nascer, né? Não nasci na igreja porque não tinha parteiro. Ó, piada. Só para quebrar o gelo. Na verdade, eu nasci quando minha mãe e meu pai não eram convertidos ainda, né? Então, minha mãe chegou a me batizar na igreja católica, ou seja, eu fui batizado 2 vezes, mais unção aí, ou não. E aí eu era criança, meu pai se converteu, eu acho que foi em 87, que eu tinha cerca de 3 anos, ou ia fazer 3 anos, e meu irmão tinha acabado de nascer, inclusive, aí ele foi batizado porque meu pai, na conversão dele, leu o livro de Isaías, e aí botou o nome do meu irmão de Isaías, né? Aí desde então, 87, eu comecei na igreja com meus pais, e graças a Deus foi uma fase de crescimento com Deus, né? Aprendendo, e sempre muito sedento, muito curioso, muito à vontade dentro da comunidade, da igreja. Mas eu creio que eu fui ter uma clareza, assim, tomar uma decisão por Cristo na adolescência. Eu devia ter uns 13, 14 anos, assim, quando eu orei ao Senhor que queria realmente saber se era algo mais profundo e algo mais sério, porque eu achava meus amigos adolescentes um bando de bobo, né? Eu falava, meu Deus, por que a gente ir para a igreja, cara? É a mesma coisa que eu vivo na sala de aula, na rua, só fala besteira, e ninguém presta atenção em nada, o cara tá pregando aqui, a pregação às vezes me comovia profundamente, né? Desde criança, né? Tinha 10, 11 anos, eu já ficava muito fascinado pela pregação da palavra, mas eu fui entender aos 13, 14 e eu fiz essa oração. Falei, Senhor, eis-me aqui, eu não quero ser um palhaço mais de vir para a igreja, ficar com esses moleques aí, né, falando besteira. Eu não quero saber mais disso, não. Rapaz, e foi tremendo. Foi um culto, inclusive um congresso de adolescentes, não lembro o ano, devia ser ali em 97, 98. E depois disso eu vi que realmente o Senhor mudou as coisas na minha vida. Também me batizei com 15 anos.
Batizei, se eu não me engano, foi no início de 2001, algo assim, ou 2000 ou 2001, acho que foi 2000. E de lá para cá eu tenho tido esse prazer de conhecer a Jesus, e ele me trouxe aqui para Bethesda em 2014. 2013 eu cheguei a vir, aí depois fiquei doente, fiquei bem doente mesmo, fazendo um tratamento de saúde sério, fazer hemodiálise, esperando um transplante. A igreja orou, intercedeu por mim antes de eu estar aqui, né? Eu conheci o Rodrigo de Relatos do Gustavo, que a gente estudava junto na UNB, e ele sempre me falava da igreja, falava dos irmãos, e aí trazia, né, meu nome aqui para oração. Olha a oração já presente aí, né? Os irmãos intercedendo, e graças a Deus, depois do transplante, passou um tempinho, eu comecei a vir mais, e 2014 para cá, são 9 anos aí, e Deus tem sido gracioso, né, de me fazer crescer. Eu e minha esposa, né, congregamos aqui, e temos aprendido muito sobre o Senhor e sobre oração também nessa comunidade. Então, aproveitando que eu já dei o meu relato aqui, vamos seguir esse giro, né? Mas se vocês quiserem interromper, gente, é uma conversa, tá? Não é depoimento na FBI. É tipo era para ser uma conversa. Tá todo mundo aqui tão mudado, só tá sério, solene. Eu sou calada. A luta calada, eu tô até estranhando. Enfim, gente, mas a primeira pergunta, ou o primeiro tema que eu gostaria que a gente conversasse é sobre como foi o início da vida de oração de cada uma, né? E como tem sido essa caminhada até hoje, que não para, né? A vida de oração. Mas como que foi? Porque é um desafio para muitos crentes, né? Para outros é mais natural, mas sempre tem um começo. Você quer começar, Lu, falando? Pode ser. Eu tenho um exemplo dentro de casa, né? Que eu sempre vi minha mãe orando muito, né? E ela acordava bem cedo e ajoelhava, e a gente acordava e via que ela já estava lá orando. Então a gente cresceu com esse exemplo, né? Que foi muito bom. E eu sempre fui muito ativa na igreja também, então sempre estava envolvida nos trabalhos e reuniões de oração e tentando ter a minha vida devocional desde sempre. Eu me lembro, né, me veio a lembrança agora, na minha juventude, na minha adolescência e juventude, eu tinha uma grande amiga que ela ainda é minha amiga, né? Mas naquela época ela morava no Gama e eu na Asa Sul, e ela vinha para os eventos aqui, né, no plano piloto, e ela dormia na minha casa, e a gente ia para um quartinho no final, nos fundos da casa, orar. E a gente orava pelos nossos futuros maridos e pelos filhos, e a gente orava. E isso eu tinha 14, Luciana Carla, 14, 15, 16 anos, entendeu? Então, assim, muito fruto do exemplo que eu vi da minha mãe, né? E aí, ao longo desses muitos anos, porque eu estou com 48, né? Então, muita jornada, momentos de muito mais oração e menos oração, né? Como acho que todos aqui. Mas sempre vi muito resultado da oração na minha vida, né? De comunhão com Deus, que eu acho que é isso que a oração traz, né? É a presença de Jesus na nossa vida. Então, desde sempre da minha caminhada cristã, e o meu maior exemplo é minha mãe. Ela continua sendo coluna de oração, né, Dri? E isso é um exemplo assim, que marca bastante. E você, Camila, como foi o início da sua história com a oração? Como tem sido esse caminhar com o Senhor na oração? Sendo bem sincera, a vida de tentativas de oração, ela sempre existiu. A tentativa de ter uma vida de oração. Mas, realmente, para dizer que eu tenho uma vida de oração, é aquele clássico. Quando tudo dá errado, a gente, né? Ou a gente aprende a orar e vai buscar a Deus, ou a gente larga tudo e vai embora. Eu estando aqui, no dia de hoje, dá para entender que eu segui o caminho de vou ter que aprender a orar e vou ter que ter uma vida de oração. E o mais incrível, assim, para mim, de ter uma vida de oração é que a gente entende que até quando tudo dá errado, quando a gente está todo errado, e a gente decide ter uma vida de oração, o Senhor recebe o nosso coração. Ele não olha para a gente como quem diz, cara de pau, agora você veio atrás de mim, agora que deu tudo errado você me quer, agora que você descobriu
que não consegue resolver a sua vida sozinha, agora você vem para mim? Não, agora eu não te quero mais. E o mais incrível de viver essa vida de oração com o Senhor é a gente perceber que Ele nos acolhe, que Ele nos recebe, que Ele nos ama e que Ele usa esses momentos em que a gente só descobre que não consegue cuidar da própria vida para nos atrair. E a gente vai para o colo dele, dizer o que aconteceu, dizer como aconteceu, dizer de tudo que a gente precisa que ele faça, que ele resolva, e quando, na verdade, a gente está criando um vínculo de amor com o Senhor, estando ali nos braços dele, estando ali na presença dele. E é assim que eu tenho descoberto, é assim que eu tenho caminhado na minha vida de oração com o Senhor. E eu me lembro de algumas reuniões, né, no início, quando a gente começou a se reunir para orar, da gente discutir isso, assim, de que manter a constância, porque claro que quando a gente está no problema, a gente, agora eu vou para Jesus e vou ficar mais perto, não sei o quê, mas eu não quero ter que passar por luta para estar em comunhão com Deus. Eu não preciso andar de montanha-russa. Exatamente, assim, né? Mas não esperando que, porque eu tenho uma vida de oração, Jesus vai responder tudo que eu coloco. Não é isso, né? Porque a gente às vezes também vai para esse extremo, né? Do legalismo e de que se eu faço as coisas dentro do script, se eu oro, eu leio a Bíblia, então eu mereço receber as coisas. E não é isso, não é sobre isso, é sobre a gente andar com Ele, né? Então, desde o início, a gente se reúne há 5 anos, né, para orar às quartas-feiras, e nasceu no meu coração no sentido de quero reunir as minhas irmãs para a gente orar, né, e para a gente poder falar das nossas emoções, para a gente poder falar daquilo que a gente estava vivendo, porque muitas vezes no domingo a gente não tem tempo, a gente vem para o culto, a gente até ora com as pessoas e tem comunhão, mas você não consegue compartilhar. E a quarta-feira surgiu com esse desejo da gente poder ministrar uma na vida da outra, né? E aí eu pensei em outro exemplo aqui da minha vida, que é um grupo que é de oração, porque assim que eu me casei, eu também juntei algumas amigas e falei, quero montar um grupo de oração, porque para a gente poder ter comunhão, e aí cada uma de uma igreja, cada uma com uma história na minha vida, amigas que eu tinha feito aos 13 anos de idade, e aí amigas que foram chegando umas por causa das outras e tal, né? E durante muitos anos mesmo, a gente se reunia, né, Dri? Acho que quinzenalmente, depois mensalmente, assim, mas foi um tempo de muita comunhão mesmo e de muita troca, né? Assim, de poder compartilhar e apresentar para Jesus as nossas lutas, né? As nossas bênçãos, né? E estar junto em oração. Então, como eu falei no início, eu sempre gostei muito de conversar com Deus, né? E tinha altas, às vezes, brigas mesmo, né? Antes mesmo de eu conhecer o Senhor. A minha família é de tradição católica, mas vejo na mamãe também um exemplo de pessoa que, da forma dela, ela sempre buscou. Ela é uma pessoa que tem essa necessidade, e eu sinto que eu já nasci assim mesmo, com essa inclinação de buscar estar perto, sabe? E eu me lembro das primeiras experiências, quando eu me converti, de jejum e oração, que andam bem juntos, né? De respostas, do Senhor trazer, às vezes no momento de luta, às vezes no momento de busca de alguma coisa, às vezes no dia a dia mesmo, né? Então, essas conversas, e também de passar pelo processo de aprender exatamente isso que as meninas estão falando, que às vezes a gente acha que porque a gente está caminhando com o Senhor, Ele é obrigado a responder tudo que a gente ora, né? E não é bem assim. Até você entender que o Senhor vai responder segundo os propósitos dele, é um caminho, né, que a gente leva, até você não se decepcionar com isso, até você saber e você agradecer ao Senhor, mesmo que a resposta seja não daquilo que você pede, né? Porque a gente entende que quando o Senhor está no comando de tudo, como Ele te ama, Ele sabe o que é melhor para você, ainda que você não compreenda. E esse é um processo difícil, né? Então, eu realmente, assim como a Camila, como a Luciana, a gente busca constância, eu busco todos os dias.
tem dia que é difícil, mas eu não consigo ficar desconectada de Deus, né? Eu fico imaginando assim, às vezes o tempo de oração é menor, às vezes eu busco um pouco mais. Tem dias que eu começo, né, desembesto orando, a hora que eu vejo passaram 2 horas, meu Deus, que coisa boa, né? E conversando e tentando ouvir a voz do Senhor também, né? Porque o orar não é só você falar. E até você entender que orar não é só falar, também é um processo. Porque a gente acha que orar é só falar, 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 falar. Não, é você estar diante do Senhor, é você escutar a voz dele, né? Então, eu acho que eu estou crescendo um pouquinho mais em relação a isso. Falta muito, nossa, como falta, como eu desejo melhorar nessa disciplina, né, de oração, como eu desejo melhorar. Mas creio que o Senhor tem me direcionado muito, eu tenho aprendido muito sobre isso, e eu acho que o resultado está aparecendo já na minha comunhão com o Senhor. Amém. Acho que o lado mais bonito de se falar sobre a vida de oração é que é algo tão de Deus e um presente dele para nós que tudo parece muito parecido, as experiências são semelhantes, né? Porque se fosse algo inventado da cabeça de alguém, cada um ia falar uma coisa tão distinta e diferente. Aí vocês falando, a gente vê o testemunho do Espírito, né? A gente vai falando, cara, é por aí mesmo, né? A gente tem as nossas fases, eu particularmente, as fases que orar, você ajoelha e vai orar, não, eu só tenho 30 minutos, você fica indignado, né? Porque, pô, só 30, já falta esse tanto de gente para orar, e tem as fases que 30 minutos é um calvário, né? Não sei vocês, né? Então, me parece que cada vez vai ficando mais evidente que não é algo que o ser humano inventou, né? E assim, eu particularmente tenho uma experiência muito voltada para essa angústia e o sofrimento que a gente vive e só assim descobre a oração, né? Quase sempre. Então, nessa fase que eu falei, que eu me converti, apesar de ser da igreja, saber um monte de coisa da igreja, um monte de escola bíblica que eu frequentei, e foi uma bênção, né? Mas quando eu me converti é que o bicho pegou, aí que eu comecei a ver as coisas acontecerem, tanto que pouco tempo depois, talvez nem 2 anos, eu fiquei muito doente, foi quando eu fiquei doente, perdi meus rins, aí fui parar na hemodiálise, só que nesse processo todo, que durou uns 6 meses até o diagnóstico, e o tratamento que não funcionou e eu fui parar na hemodiálise, foi muita oração. Então ia muita gente orar por mim no hospital, povo orando na igreja, tudo que era igreja de sobradinho, de parente, de amigo, e orando, porque ninguém sabia o que eu tinha, né? E a doença foi acelerando. E aí eu orava muito, aí vinha gente com revelação, com profecia, eu ficava naquela angústia, que a pessoa falava, agora é isso e aquilo, eu amém. Nossa, e nessa eu ouvi cada coisa que se eu fosse esperar, eu estava esperando até hoje, mas algumas Deus cumpriu na minha vida, né? E uma das coisas que eu aprendi nesse processo é muito do que você falou, as respostas do Senhor são muito diferentes do que a gente espera, né? Eu achava que porque eu estava orando agora, e era um jovem que estava entendendo tudo de Deus, lia a Bíblia ali no hospital, e Deus ia me curar. E eu fiquei nessa expectativa da cura, do milagre sobrenatural. Aí no dia que eu voltei para casa, fazendo hemodiálise, todo acabado, só o pó, não tinha. E um dia, uma hora eu conto esse testemunho, tava mal, enfim, tava com várias outras doenças ali, além do problema renal. Aí eu desabei, né? Falei, cara, chegou o meu fim, aos 15, 16 anos, chegou o meu fim, não sabia de nada. E aí, nesse dia, eu tive uma visitação tremenda do Senhor, assim, né? Estava em casa e o Espírito Santo falou comigo, fui visitado pela presença de Deus de uma maneira sobrenatural, assim. Foi tremendo, foi algo que eu vivi, meu irmão, minha mãe. Deus realmente, fisicamente, nos visitou naquele lugar, né? De sentir na pele o peso da presença de Deus, e Deus foi ministrando no meu coração, e foi tremendo, porque ele me deu paz. Então, assim, eu não fui curado do rim, eu fiz um transplante depois. E até chegar a esse transplante, foi muitos momentos de desafio, de internações, de problemas graves, de quase morrer. Meu Deus, vou contar, até a memória falha, que a gente tenta enterrar, né? Uhum. Mas foi aonde eu conheci a oração, igual vocês falaram, né? É na angústia, no sofrimento, é no desespero, mas também por gratidão a Deus por tantos livramentos, e foi maravilhoso não orar sozinho. Então eu orava com minha mãe, e iam muitas irmãs, né, lá na casa da minha mãe. E outra experiência que eu vivi nessa época, eu passei um tempo morando com minha tia, precisei fazer diálise peritoneal, e lá em casa estava em reforma, em obra, então eu fiquei um bom tempo na casa da minha tia, que tinha que ter um quartinho para diálise, que é uma solução que você põe no corpo e tal, precisa de higiene. E lá eu ia com minha tia mais nova para as consagrações.
dos irmãos, ia muito com ela para a igreja, ia para as consagrações. Até falei isso aqui no nosso no nosso momento anterior. E as consagrações não eram uma vez na semana, era todo dia. Era todo dia na casa de alguém. Eu ia para tocar, para cantar e para orar, né? E nisso eu pude testemunhar muito o agir de Deus, mas criar essa alegria, sabe? Esse prazer de estar ali, vamos orar, e cada um ora, outro ora, não tem hora para acabar. Mas houveram outros momentos depois de oração mais coletivas, individual, mas o grande aprendizado é que a gente vai aprofundando não só na experiência de orar, mas no significado, né? No sentido da oração. Muitas vezes eu tinha listinhas de oração por irmãos e irmãs e tal, que eu orava e conseguia orar rápido, né? Porque eu era jovem, não tinha noção muito clara da vida daquelas pessoas, não tinha ainda clareza e o sentido do que era o sofrimento vivenciado, eu sabia que eles precisavam. E quando passa hoje, eu vejo a dificuldade de orar, porque você sente muito mais, né, a dor. Você vai orar por alguém, aí é muito mais difícil, inclusive a gente se sente menos capaz até, porque são problemas que para um jovem... ele não tem a dimensão, mas esse problema aí eu vou orar e Deus vai fazer. Aí hoje você olha, meu Deus, né? Vou orar por essa pessoa aqui, me dá primeiro a fé necessária, porque o negócio está sério. Então eu vejo que hoje a caminhada está mais nesse sentido de entender a profundidade, sabe? E a responsabilidade que é orar. Eu tenho aprendido... Eu nunca fui bom de orações curtas, né? Mas aí eu aprendi a fazer orações curtas. Né? Não é ainda o meu forte, mas eu acho que essa ideia hoje faz parte da minha vida, que você pode fazer várias ao longo do dia, né? Essa é a melhor parte. Então, às vezes eu estou entrando na sala, dou uma oradinha rápida pelos meus alunos, aí estão assistindo. Eu também. Às vezes eu estou no meio do atendimento, né? E eu penso, por onde eu vou agora? E a gente pode fazer isso o tempo todo, né? A questão é que a gente tem que estar consciente de que é oração. Espírito de oração, e a oração longa, curta, profunda, ou desesperada, angustiada, é oração, né? Ou até silenciosa, né? Silenciosa. Porque você está na batalha ali. E pensando em tudo isso que a gente está falando, eu me dou conta assim, de que quantas vezes a gente fez orações e que na hora que o Senhor não respondeu, eu passei por vários momentos desses, né? Eu tive uma grande crise e aos 18 anos, e será que Deus existe mesmo? Será que eu estou orando será que eu estou doida? Será que eu estou sendo ouvida? Será que está acontecendo? Não sei o quê. E, anos depois eu fui entender por que Deus não tinha ouvido a minha oração, aquela oração naquele momento. E aí, quando você olha, né, a gente não consegue entender, porque a gente está vivendo aquela angústia, aquele momento, e para a gente aquela é a melhor solução. Mas, né, aquela música do tapeceiro, ela fala muito para mim, porque é exatamente isso, porque o tapeceiro ele está vendo a obra e a gente está vendo aquele ponto. Né? E aí, anos depois, você fala, Senhor, me perdoa. E outro dia desse, eu passei por uma situação idêntica. Eu falei, meu Deus, eu tinha 18, eu tenho 48, 30 anos. Depois, eu estou na mesma, repetindo a quarta série, dizendo, Senhor, por que o Senhor não respondeu a minha oração? E aí, agora, depois de diversos desenrolares, eu entendi por que ele não respondeu aquela oração. Né? Então, no momento, você fica, Senhor, mas eu tenho certeza que você quer o melhor para mim. Né? Assim, que audácia, né? E aí, assim, depois de tanto tempo de caminhada, se dar conta de que, mais uma vez, ele sabe o que é melhor, ele tem o controle de todas as coisas, então o nosso papel é orar, né? Mas... uma lição que vai ficando com o tempo é que a oração te prepara, em primeiro lugar, para estar pronto para receber a resposta do Senhor, né? Exato. Não só para receber, mas estar pronto, porque às vezes é um grande não, né? Sonoro não. Eu me lembro que eu estava adolescente ainda na classe, estudando, e a professora falou, Deus sempre responde oração. Sempre. É que às vezes a resposta é um não. E às vezes é não agora. Né? Pode ser sim, pode ser não, e pode ser não agora. Né? Mas sempre a gente vai ter uma resposta. É que a gente não pode... Talvez a gente não tenha a resposta que a gente quer, que a gente está esperando. Né? Mas ele sempre responde. Lu, eu queria pegar esse gancho seu, justamente porque estou passando por uma fase nesse lance de oração que Deus tem me ensinado a orar até que ele responda. Né? Porque a questão do não, a gente ouviu outro dia, acho que foi o Luciano Subirá falando, né? Às vezes, desse esquema que você falou, né? Ou é sim, ou é não, ou é espera. E ele falou assim, e muitas vezes a gente achava que o espera Deus disse não.
E não é assim. As coisas não são assim. Porque não Deus agora, sabe né? por quê, né? Porque Ele faz a gente esperar as coisas. Ainda que no final das contas Ele espere, né? Ele te diga não por algum processo que você precisava passar, né? Então, atualmente eu estou passando por esse processo, exatamente. Falando assim, eu estou aprendendo a orar até que. Vou orar até que. Ah, mas você não acha, não tem que achar, deixar de achar. Eu acho que eu tenho que aprender esse processo. Então é por esse processo que eu vou passar. Então eu vou obedecer até que o Senhor responda. É isso que Ele quer me ensinar nesse momento. Então eu vou continuar orando. Não importa o que os outros falem, porque várias pessoas. Ah, mas você não acha isso? Quem tem que achar é o Senhor. Ele está me ensinando. Eu continuo em obediência até que Ele responda. E a gente é estimulado a ser apressado e não só apressado, mas até antecipar as respostas, né? A gente vê qualquer sinalzinho, qualquer ouro de tolo, já fala, amém, Deus. Aí quebra. Nossa, Nessa É de Deus, é de Deus. Nessa pregação do Luciano Subirá, tem um momento que ele fala assim, né? Desse até que ele responda, ele falando, às vezes Deus não responde dentro disso, até que a Luciana falou 30 anos depois, você fica sabendo. Porque também a resposta que ele tem não é para aquele momento. E aí ele dá o exemplo da Isabel, quando engravida, né? Que depois de tanto tempo ela vem engravidar. Mas por quê? Porque o propósito do Senhor é que ela engravidasse de João Batista, que seria o precursor de Jesus. Então tinha um tempo certo. Então ele coloca de uma forma, eu até arrepio, só de lembrar disso. Ele fala assim, eu não vou te dar um filho, eu vou te dar o filho. Pela forma como Deus fala dela e de Zacarias, né? Que eles eram tementes ao Senhor, eles eram íntegros e tudo mais, né? Ele fala, não vou dar qualquer filho, vou te dar o filho. Então, por isso, eles tiveram que esperar tanto tempo. Ela já era velha, né? Isso fala a Bíblia. Então, a gente nunca pode esquecer que o Senhor tem os propósitos dele e, às vezes, ele quer te honrar muito mais do que você imagina. E uma das experiências que eu tenho, que eu sei que todos vocês têm, é Deus nunca responde a oração do jeito que a gente pede. Ele sempre é muito mais generoso e infinitamente mais cheio de graça. E a resposta dele não atinge só a gente, né? Todos que estão à nossa volta são abençoados. Então, eu realmente prefiro confiar no Senhor, na resposta dele, no tempo dele. E o importante de frisar é isso aí que você falou, que a oração é um convite de Deus para participarmos do processo, né? Que ele está agindo, João Batista nasceria, de qualquer forma, pelo plano de Deus, mas o convite do Senhor é a gente participar orando. E assim, eu lembro que eu ficava angustiado, falando, não, mãe, mas eu vou ser curado, meu rim vai voltar e tal, que na minha cabeça é algo muito simples, né? É só, parou, volta aí, né? E ele poderia ter feito. Poderia ter feito. Já aí o tempo foi passando e eu fui sentindo as dores, né, do silêncio. E eu falei, meu Deus, será que eu vou ficar então fazendo isso? Isso era 2001. Aí 2002 chegou, aí 2003 foi quando meus irmãos fizeram exame para doar o rim, meu pai também. Mas de 2001 a 2003, o processo de transformação que Deus operou na minha casa, na vida dos meus pais, na vida dos meus irmãos, as pessoas ao redor. Cara, eu tava andando com a barriga cheia de solução, de diálise, e eu ia para as igrejas pregar, assim, cara. Eu pregava e com aquela euforia no final, eu tava voltando a desmaiar, sem força, exaurido, pensando que era o meu último dia de vida, literalmente, mas era o Senhor, né, trabalhando, e eu não sabia que isso depois viraria testemunho para outras pessoas, né, que se fortaleceram na fé, porque vi um menino de 16 anos, 17, 18, com todo cadavérico lá, pregando, né, na minha cabeça isso era o óbvio a ser feito, mas era um processo que estava acontecendo e Deus estava me permitindo participar, né, como um servo. E eu vi várias vezes assim, né, a gente fala que vamos orar porque Deus vai salvar. Eu li o Heróis da Fé nessa fase também. Aí nessa fase Deus me converteu a vida de leitor, né? Eu lia igual uma como é que fala a palavra, gente? Traça nossa. Tinha vezes que eu quase era atropelado na rua, e eu acho que isso foi fruto de oração, né? Porque eu orava pedindo a Deus para me converter, mas não tem como se converter sem... Enfim, e aí eu lembro que eu li esse livro do Heróis da Fé e eu ficava, pronto, agora tem que acontecer isso aí, porque se não acontecer, eu não sou crente. Aí eu li o George Miller com os orfanatos na Inglaterra que oravam igual você. Assim, eu vou orar até Deus responder. Só que ele e o Rhys Horowitz, né, do livro Intercessor, eles oravam assim até Deus responder. E o
O problema é que o Jorge, eu esqueci até, Jorge Miller, ele tinha que alimentar as crianças no outro dia. Então ele orava num dia, ele não pedia nada para ninguém, e aí ele falava, ó, Deus, amanhã tem que ter pão, leite, comida para os meninos. Ele orava até chegar o horário e sempre tinha uma providência, né? Sempre tinha, e outras orações mais que Deus foi respondendo depois, mas assim, isso foi muito importante para mim, porque além de ver, né, minha mãe orando, de participar de uma igreja que era uma igreja que orava, essas histórias me fizeram vislumbrar que há muito mais, né, na relação com Deus e por meio da oração do que pedir, que é você conhecer, se abrir para Deus manifestar o poder dele, né? Então, assim, eu lembro que eu tinha um caderninho de oração, eu quero já entrar nesse novo tema, que é sobre as experiências que nós vivemos com oração individual e a oração coletiva, né? Então, uma experiência que eu vivenciei que foi muito marcante é que eu e os jovens lá da nossa comunidade, a gente tinha uma listinha de oração. Eu fiz um caderninho, tinha quase 100 pessoas nessa listinha. E a gente orava para essas pessoas se converterem. Inclusive, uma dessas pessoas é o sogro do meu irmão. Cara, na minha cabeça, eu falava, cara, eu creio que essas pessoas se converterem, mas esse aqui vai ser difícil. Cara, tinha uma menina lá também, que estava na listinha, que ela era bruxa, metida a Wicca, e esculhambava todo mundo da igreja, dizia que ia roubar nossos instrumentos. Aí eu tinha olhar para as pessoas assim, eu falei, meu Deus, para que a gente fez esse caderninho aqui? Cara, e o Gilson é dessa época, a Valéria também era lá da igreja, né? Nós orávamos, cara, de 10 às 11 ou 11 à meia-noite, todo dia. E a gente orou tanto, assim, com tanta alegria e tanta tranquilidade, assim, até que Deus faça, né? Até que Deus cumpra, que aquela listinha a gente foi só marcando, você acredita? E quando chegou a vez do sogro do meu irmão, né? Cara, foi um negócio que... Porque ele proibia os meninos da igreja de entrar na casa dele, ele tinha raiva, ódio, assim, né? Se ele ouvir, ele vai lembrar desse tempo. E quando ele se converteu, cara, foi um negócio muito maravilhoso, né? E não só ele, mas vários outros jovens. Essa moça, né, que morava no condomínio e era metida a bruxa lá, e ela dizia que ele começou a deixar fazer célula na casa dela. Foi uma coisa muito tremenda. Então, assim, pra gente foi sinais de que realmente a gente ora. Algumas pessoas ainda estão no caderno, óbvio, né? Mas isso para mim foi muito marcante, né? Essas experiências vividas coletivamente, orando juntos, né? Os irmãos orando, jovens orando, mulheres orando, elas mostram que Deus permite e convida que a gente trabalhe com Ele por meio da oração. E aí quem celebra somos nós pelo agir de Deus, é a obra de Deus, é Ele salvando, mas a alegria que a gente experimentava, né? E experimentou, e foi muito maravilhoso. Foi uma época tremenda de ver esse caderninho, né? Enxugando assim. Eu tive um sonho, um pouco antes sobre meu irmão se converter, que ele estava deitado na brita lá que tinha em frente à minha casa e meu irmão do lado, os dois como assim, olhando pra cima e conversando. Aí eu acordei, meu Deus, isso não é possível de acontecer não. E cara é muito bravo, cara, ele nem gostava do meu irmão namorava a filha dele, mas hoje ele é pastor, né? Então Deus faz as suas obras de maneira... Claro que muitos oraram, ele tem uma mãe que orou anos por ele, uma família também, mas eu creio que Deus usa todos nós, né, nesse processo. E aí eu queria ver vocês, essas experiências que vocês vivenciaram, tanto experiências, porque tem a experiência de testemunho, mas eu já estou tomando demais a palavra, mas uma outra experiência que para mim foi muito válida é que eu fiz grandes amigos orando. Eu posso dizer para vocês que a melhor maneira de se vincular a uma pessoa e ser amigo dessa pessoa é orando com ela. Cara, isso aí eu não li, ninguém me falou, mas Jesus dá esse exemplo, né? Ele chamava alguns discípulos para a intimidade, ele ia orar sempre sozinho no monte, mas eu lembro quando deixamos os discípulos para orar ali, né? Pedro, Tiago e João, vigiar e orar enquanto ele ia subir o monte e eles estavam dormindo. Bons amigos esses, né? Mas grandes amigos que eu tenho até hoje, o Gilson é um deles, né? A Valéria, a gente orava muito juntos. O Gustavo, a gente orou muito junto. Então eu vejo que a oração, ela aproxima corações, sabe? Ela aproxima interesses. E eu acho que o C.S. Lewis é que fala isso, né? Que tem pessoas que se unem porque elas gostam das mesmas coisas. Tem pessoas que são amigos porque elas compartilham as mesmas ideias. Mas tem pessoas que estão juntas porque elas olham para o mesmo horizonte final, né? E é o que os irmãos que oram junto, as irmãs que oram junto, acabam experimentando. Isso é inexplicável. É maravilhoso. E quando a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, né? É isso, porque às vezes você está cansada, está cheia de coisas, cheia de compromisso, né? Alguém já disse que a sua agenda não pode ser tão... Eu tenho tanto compromisso, eu tenho que orar porque eu tenho os compromissos, e não o contrário, né? Mas quando a gente tem alguém para partilhar essa caminhada, faz toda a diferença.
né? Porque às vezes um vai estar mais desanimado, o outro vai estar mais empolgado, né? E a gente vive isso semanalmente, né? Em que a gente vem, uma coisa que ficou muito marcada para mim foi a gravidez da Isis, né? E a história da Isis, do Tiago e da Maia, e de quantas quartas-feiras a gente vinha e só chorava aqui, porque eu não tinha fé suficiente para orar por essa situação, e eu me colocava no lugar deles como pais e pensava, meu Deus, né? Então a gente se colocava aqui como igreja, orando, crendo mal e porcamente, mas assim, né? E pedindo a Jesus por essa menina que antes de nascer já estava mobilizando tantos e tantas pessoas em tantos contextos, né? E às vezes se a gente entra nesse pensamento de, mas eles são missionários, eles abriram mão de tudo, eles estão lá, por que eles estão passando por essa luta? Essa não é a pergunta que a gente tem que fazer, né? A pergunta que a gente tem que fazer é até quando a gente vai orar, vamos continuar orando, perseverando. E o tanto que o milagre dela falou a minha vida. Né? Então, é o coletivo de pessoas que a gente nem convive. Claro, eles vieram aqui e tudo, mas é sentir essa dor, saber que é o Senhor que está no controle disso tudo e que o nosso papel é orar. E quando a gente está junto, orando, é muito melhor. Né? Às vezes eu estou morrendo de preguiça de vir aqui na quarta-feira orar. Né? Cansada e tudo. Bora, amiga, bora. E a gente vem orar. E como sempre é bom. Como sempre o Senhor nos renova. Como sempre o Senhor nos enche. Né? Então, é sempre uma experiência única. Nunca vai ser a mesma coisa. Nunca vai ser a mesma coisa. Né? A gente pode vir em todas as quartas. Às vezes, a gente ora anos pela mesma situação. Né? E irmã Marta ontem me deu um abraço e falou o quanto ela estava feliz de ver o Flavinho do jeito que ele está. Né? E eu sei que é fruto de oração também. Né? Então, para quem acompanha todo o rolê da igreja, o Flavinho é super tímido, super na dele, pedia, vambora, não queria nem falar com ninguém agora. Eu falo, vambora, meu filho. E ele está aí, tá mais enturmado porteiro, que eu. Agora é o porteiro. Ele agora é o porteiro da igreja. Né? E isso também é fruto de oração. Né? Então, eu vejo no individual e no coletivo, e muito mais ainda no coletivo, né? Que quando a gente ora por alguém, a gente está amando essa pessoa. Né? Então, às vezes, dá preguiça de orar, meu Deus, nós vamos orar de novo por isso aqui. Vamos. Né? A gente fala, nós vamos ter que orar de novo por isso aqui. Vamos. Estão repetindo a quarta série, não tem jeito. Né? O outro está repetindo a quarta série, mas eu não tenho nada a ver com o processo do outro. Eu tenho que orar por ele. Meu papel como igreja é orar por ele, não é julgar, é orar por ele. Eu vou orar de novo. Eu vou orar e continuar orando, e continuar orando. E às vezes parece que não está tendo resposta, mas eu não sei o que está acontecendo. Né? Então, o nosso papel aqui é vir orar. E aí o meu convite para quem está com dificuldade de orar é se junte a outros para orar. Na pandemia, lembra que a gente começou a fazer aquelas devocionais, né? E aquele foi um tempo maravilhoso, em que a gente teve uma comunhão ainda maior como igreja, né? Dentro daquele contexto de tantas dificuldades, mas como a gente foi edificado naquele tempo. Né? E como é difícil, e como é fácil a gente se perder nas atividades do dia a dia. Ah, não tenho tempo. Não, aí é que eu tenho que orar mesmo. Né? Porque tempo é nossa prioridade. Qual é a minha prioridade? Né? E para encerrar minha fala, que eu já falei demais também, há uns anos atrás eu estava conversando com um vizinho que é educador físico, e aí eu falei para ele que eu tinha começado a fazer personal, eu mudei de vida. Ele, que hora você está fazendo? Aí eu falei, de 9 às 10 da noite. Aí ele, de 9 às 10? Mas essa é a sua última prioridade no dia? Aí eu pensei, não, eu ainda vou orar e ler a Bíblia. Tipo, a minha última prioridade é orar e ler a Bíblia. E aquilo me impactou, porque eu nem compartilhei isso com ele, que ele nem é crente nem nada, mas Jesus falou comigo, a sua última prioridade é orar e ler a Bíblia? Né? Difícil. Então, é difícil. E aí eu não estou aqui vendendo que todos os dias eu acordo e oro e faço as coisas lindamente. Não, como a Camila falou, é um processo. Tem dia que a gente não quer fazer mesmo, tem dia que a gente está cansado, tem tudo. Mas é persistência. Né? Porque se eu for orar no dia que eu quero, se eu for ler a Bíblia no dia que eu quero, esse dia pode não chegar. Não é questão de eu vou fazer as coisas quando eu quero. Né? Eu falo muito para meus pacientes, eu sou adulta, eu vou fazer o que eu preciso fazer.
Então, se for preciso colocar na agenda lá, a minha vida de oração tem que estar na agenda. Para mim é importante, quando eu tico lá, eu fico feliz de que eu fiz as minhas metas. Eu já comentei com a Camila. Tipo, beleza, vida devocional em dia. Para mim é importante, isso é um reforço, né, de que eu estou fazendo e tal. Então, não que eu seja melhor que ninguém, muito pelo contrário. Tem dia que eu não quero fazer nada mesmo, tem dia que eu não quero orar, né? Mas é isso, não é a gente esperar esse dia acontecer. Né? Então, se está difícil, convide alguém, né? Faça campanhas de oração. Quantas vezes a gente já fez, né, Dri? Às vezes umas amigas, nessas amigas, vamos acordar 5 da manhã, misericórdia, meu Deus, 5 da manhã, 3 da manhã, 5 da manhã, entendeu? Mas é unidas por um propósito. A pessoa está com um problema e a gente vai amar esta pessoa por meio da oração. Né? Eu lembro, Lu, de quando seu cunhado teve leptospirose. 60 dias a gente fez, orando às 3 horas da manhã. 60 dias de UTI. Né? E ele foi desenganado pelos médicos. Os médicos... ele teve leptospirose... hemorrágica. Ele é bombeiro, né? Pegou no Lago Paranoá. E os médicos falaram para minha irmã que ela poderia ir lá se despedir, que ele não tinha mais o que fazer. Né? E Deus poderia não ter curado. E tudo bem, né? Ele continua sendo Deus, mas aprove ao Senhor curá-lo. Ele está aí, zerado, graças a Deus. Mas a gente ali... 3 horas da manhã, todo dia. 3 horas da manhã. Eu passei, eu tive, enfim, se eu for contar todas as vezes que oraram por mim, eu vou dever todos os irmãos. Você ganha de todo mundo aqui, né? Meu Deus do céu, mas isso não é eu falo, gente, não é nenhum bônus, né? Tipo, nossa, que privilégio. Não é nenhum privilégio, pelo contrário, é muita graça de Deus de mobilizar o povo para orar por você quando você está na sarjeta, né? Mas eu lembro que o que me marcou muito eu lembro que em 2003 tava dando tudo errado, assim, sabe, pro meu transplante de rim. Muita coisa desencontrada, muito exame que não saía, rede pública tudo atrasado, e meu pai com muito exame para fazer, muita coisa cara para fazer. E aí eu lembro que uma irmã muito querida, que para mim, a gente vai ter um momento de falar das pessoas exemplo, mas ela é irmã Laura, já está com o Senhor. Mas essa mulher, eu lembro que ela estava com diabetes, sem enxergar, e ela era que dirigia a consagração na Casa do Povo. E cantava apenas pulmões, né? Quando o Jordão passar... Meu amigo, ela cantava metade da harpa antes de começar a falar da Bíblia. E olha que maravilha, ela falou para minha tia, não, isso chega, acabou, a gente vai orar, a gente vai fazer uma campanha de 7 semanas, na 7ª semana o Hugo vai transplantar, isso não vai ficar assim mais gente não, Deus tem pressa na vida desse menino, rapaz, eu acho que eu tinha 18 anos, né, do transplante, 19 anos, e a gente foi na campanha, só que não era sobre o Hugo, entendeu? E o que ia de gente para casa da minha tia, o que ia de povo que a gente não conhecia, tanta gente que foi se convertendo no caminho, tanta gente que Deus foi quebrantando, tanta família que Deus foi restaurando. Na 5ª semana a gente tinha saído as papeladas todas e tal, podia parar, né? Mas não era sobre isso, entendeu? Nunca é. Então a gente, Deus podia ter prolongado mais ainda. Falou, opa, já que tá vindo esse tanto de gente, vou transplantar esse menino com 30 anos. Mas enfim, né? Foi maravilhoso ver o que Deus fez, né? De tanta gente que foi tocada, transformada, e quando saiu tudo, aquela alegria, a gratidão. Então, a gente continuou orando a 6ª, 7ª semana, só criou-se uma cultura, né? Tanto que mesmo depois do transplante, eu voltando para lá, aquele lugar foi muito avivado, assim, com os jovens que começaram a orar, jovens, que não queriam nada, né? Começaram a orar e Deus foi fazendo uma grande obra. Mas é o que você falou, a gente tem que andar com as pessoas, a gente tem que envolver as pessoas. Orar sozinho é necessário, porque é o mandamento do Senhor, mas a gente aprende a orar também juntos, né? E esse é um convite maravilhoso. Enfim, Camila, eu só queria comentar e tomei à sua frente aí. Fale aí dessas experiências e testemunhos e vivências. Acho que a minha principal experiência com a vida de oração é realmente entender que a bênção ela é um acessório. Quando você consegue dizer que tem uma vida de oração, porque você conseguiu encontrar deleite, você conseguiu encontrar a presença do Senhor, você conseguiu encontrar prazer naquilo ali. Eu acho que essa é a grande vitória da vida de oração. Você pensar no seu momento de orar como sendo um momento, primeiro, que você precisa, depois como sendo algo que você realmente deseja, depois como algo que te dá prazer, depois como algo que enche o seu coração de alegria, depois como uma porta para o sobrenatural, para a gente
conseguir sair dessa dimensão onde as circunstâncias são mais importantes. Então, na minha vida, se eu for pensar nesse start da vida de oração, o que estava ruim ficou ainda pior. Mas eu não sou mais a mesma. Então, esse é o grande milagre, esse é o grande testemunho de uma vida de oração. É você viver milagres nos seus sentimentos, é você viver milagre na sua alma, no seu próprio corpo. E quando eu digo corpo, não é nem necessariamente uma cura física, mas é disso, daquilo que você deseja, daquilo que você se empenha para fazer, daquilo que faz parte das suas prioridades, do que passa a ser necessário para você. Então, eu acho que esse é o principal testemunho da vida de oração. Quando a gente consegue acessar esse sobrenatural, acessar a mente de Cristo, olhar as coisas, olhar as pessoas como Deus olha. E aí a gente passa a orar pelas pessoas de uma forma diferente. Então, a vida de oração, eu sinto que ela expande o meu coração, ela expande a minha capacidade de amar, porque eu começo a conhecer ao Senhor, eu começo a amar ao Senhor. E a partir daí, eu consigo amar o outro muito mais. Eu consigo servir o outro muito mais. Então, eu comecei orando por algo, por algum motivo ou por uma dor. E quando eu vejo que eu tenho uma vida de oração, aquele não é mais o principal motivo. O que eu recebi do Senhor, a porta que Ele abriu para mim, a presença do Senhor, o que acontece no momento de oração não é mais por aquele propósito. É tudo o que aconteceu em decorrência daquilo. E é lindo ver como o Senhor usa tudo o que acontece como um imã mesmo, para nos atrair à presença dele. E ali, nessa vida de oração, com esse coração expandido, com essa capacidade de amar expandida, vivendo esse milagre, e aí você consegue cumprir o segundo mandamento, porque o primeiro é amar ao Senhor sobre todas as coisas. Então, o principal testemunho da minha vida de oração tem sido isso. Descobrir que eu tinha muitos outros amores, descobrir que eu tinha muitas outras prioridades. E na minha vida de oração eu tenho colocado o Senhor no primeiro lugar. Às vezes eu tiro e eu vou colocando de novo, eu vou colocando de novo. E esse processo é que tem transformado a minha vida. E só assim eu consigo cumprir o segundo, que é amem o próximo. E aí eu vou conseguindo obedecer, porque amar e obedecer ao Senhor estão no mesmo patamar. A gente acha que ama ao Senhor, mas a gente não ama. A gente precisa amar muito mais. E a gente vai vivendo essa vida de oração e vai descobrindo esse amor que a gente é capaz de sentir pelo Senhor, que sem a vida de oração a gente não sabia que podia viver. Amém. É muito mais o processo, né? Do que a bênção. A bênção, quando chega, parece que acaba que fica aquele vazio, né? E aí, acabou mesmo? Chegou. Vazio, brincadeira, né? Muito bom a gente ser abençoado. Eu me lembro de uma situação, a Camila falando de amar o Senhor e amar o próximo e tal. Eu fiquei bastante ofendida com um professor que trabalhava comigo. Foi muito grosso comigo, sabe? E eu fui tentar conversar com ele no final da aula, ele foi mais grosso ainda. E eu me lembro de chegar em casa e falar para Deus assim: Senhor, me ensina a viver aquilo que fala a tua passagem, que a gente deve amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Me ensina, Jesus. Rapaz, foi um trem tão sobrenatural, tão maravilhoso, que um tempo depois eu me lembro de estar no pátio, conversando com ele com os filhos, nada, simplesmente assim, eu lembro da situação, não lembro exatamente como aconteceu, graças a Deus, mas eu me lembro dessa situação do sobrenatural mesmo, em relação a Deus fazer aquilo no meu coração, uma transformação tão grande, sabe? E essa questão que eu acho, quando a Camila fala, né, às vezes a gente está ali naquele processo de buscar o Senhor e tal, e às vezes você está com raiva de alguém, você começa
a brigar com o Senhor, falando, mas Deus, porque fulano, não isso, dali a pouco você já está se debatendo ali, você está chorando e já pedindo perdão para o Senhor, porque você já estava querendo esfolar a pessoa no asfalto, né? Mas aí o Senhor vai transformando o seu coração e vai transformando no processo, né? A questão da oração, essa entrega que eu estou aprendendo, né? E acho que a gente vai aprender até a perfeição é só lá no céu mesmo, né? Essa é a coisa mais linda que eu acho, é o processo de você entender que o processo é muito mais interessante do que a bênção em si. Quando chega a bênção, lógico que a gente fica feliz, né? Mas o que você aprendeu naquele processo todo que você passou, né? Até que chegasse a resposta, né? Como que você estava antes? Como que você ficou? Eu me lembro, a Luciana lembra disso, quando eu entrei na escola de música. Um dia eu dou esse testemunho, mas quando eu entrei na escola de música, eu descobri no dia que eu ia tomar posse que eu não podia tomar posse, porque eu não tinha a complementação pedagógica. Eu fiz faculdade, eu fiz bacharelado. E eram 2 semestres. Quando saiu o concurso, eu fiz o primeiro semestre e faltava o segundo. Eu fui tomar posse no início do ano. O primeiro semestre foi no segundo semestre do ano do concurso. E quando eu fui tomar posse, eu descobri que eu não podia. Várias pessoas. Eu tive que entrar com mandado de segurança e tal. Mas a situação foi uma coisa de louco, assim. Parecia eu tive o advogado disse para mim: você tem muita chance, porque você fez mestrado nessa área, só que você vai ter que ir lá na Católica falar com o reitor para ele te dar a possibilidade de você ter o certificado de conclusão para esperar o diploma e a gente poder entrar com mandado de segurança. Porque tinha prazo, né? Eram 3 semanas para eu tomar posse. Quando eu cheguei na Católica, parecia que tinha um monte de anjo. Eu nunca fui tão bem tratada na minha vida. Foi uma coisa só de Deus mesmo, assim, sabe? Eu não entendi. E eu me lembro do meu advogado falando assim, olha, eu dei posse para todo mundo em 2, 3 semanas. No máximo em abril, né? Isso era fevereiro. Ele deu posse para todo mundo que entrou. O meu processo levou quase 1 ano. Ele falou, eu nunca vi um processo desse demorar tanto. Mas era o meu processo. Deus, desde que eu me converti, trabalha demais na minha ansiedade. Hoje eu estou bem melhor do que antes. Mas nessa época, eu não sabia o que fazer. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Mas o processo. E eu me lembro de, nesse meio, no meio desse processo, uma amiga nossa desse grupo de oração que a Luciana falou, o Senhor usou ela para falar comigo, filha, se você já tivesse tomado posse, hoje você estaria dizendo para mim, por que o Senhor me colocou aqui? Porque era uma confusão, né? A minha área é muito difícil, eu sou maestrina e é um querendo matar o outro lá, é uma coisa difícil. E aí, o dia que eu tomei posse, o diretor falou, essa sua raça é difícil, né? Porque aconteceu isso, ele foi e falou. Eu falei, olha, Deus, obrigada, tinha acontecido uma confusão tremenda, né? Era um livramento, né? Um livramento Deus total. te guardou, né? Então, e aí Então, a gente não entende. A né? gente não entende, a gente só vai entender quando as coisas chegam, né? Então, o processo da oração, para mim, é o melhor de tudo. E esse processo, a gente fala de experiência e muita gente acha que a oração é experimento, né? E é bem diferente, né? O senhor vai ali, está precisando, faz um experimento com pé de sapo, asa de barata, e acha que é isso. Aí Deus vai lá e aparece um anjo, né? E te responde, mas assim, eu estou brincando, tentando ser até irônico, mas é um tipo de pensamento mágico que acompanha a vida, às vezes, do crente, quando ele ora, porque é falta de conhecimento bíblico. Então, eu acho que uma das coisas que andam muito junto com a oração é a palavra, né? Você falou aí que orou a Deus pedindo, Senhor, como que eu faço para perdoar, né? Igual está dizendo lá, que a oração sempre leva nosso coração para, pelo menos a oração bíblica, né? Leva a gente a querer vivenciar, experimentar a Escritura, né? E assim, isso tem sido um desafio. Eu acho que todos nós temos nossos momentos de crise de fé, por exemplo, né? E ou com a igreja, ou com a religião cristã, ou com os escândalos, ou com a falta de condições, né? De viver aquilo que está escrito na palavra. E hoje eu confesso que uma das coisas que me parece muito difícil para o cristão é conseguir ter a vida de oração
como eu leio a história dos heróis da fé, eu leio o John Wesley, ele acordava cedo, 5, 6 da manhã, caminhava 1 hora e orava 1 hora, todos os dias, até ele morrer. Eu falei, meu Deus, como assim? Por que isso não é possível hoje? Um dia tem a mesma quantidade de horas que a época do John Wesley, né? O que aconteceu? Claro que era o John Wesley, Não né, tinha gente? Internet. Pois é, né? A internet e o Nem redes tanto de sociais. ocupação que a gente arrumou. Mas aí eu olho para minha mãe, por exemplo, né? Eu conversei com vocês antes da gente gravar, e olho para minha tia. Tem várias tias que são mulheres de oração, né? Até comentei que no grupo do WhatsApp da família, todos os dias, não é quase todos os dias tem uma mãozinha lá, assim, 3 da manhã, alguém posta lá uma mãozinha, um versículo, aí tá lá minha tia, tá minha mãe, às vezes uma prima acorda também. Eu confesso que se eu fiz isso 1 ou 2 vezes, foi muito, que eu tenho dificuldade de orar esse horário aí. Eu sei que muita gente prefere, né? A fila é menor. Dizem. É brincadeira, tá, gente? Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil. Deus é atemporal. E aí, eu acho que a gente olha para essas pessoas, né? Tanto pessoas que nós consideramos pais e mães da fé, que estão vivos ou que já se foram, outros que são personagens, né? Como eu citei aqui o John Wesley, o George Miller, o próprio Rhys Howells, que para mim é um exemplo demais. Eu amo esse livro, O Intercessor. Fica aí a dica do livro, O Intercessor. Você leu, né? Eu comprei, mas a letra era muito pequena, não tinha operado. É mesmo? Eu dei de presente para Lu Almeida. Então, tem uma Não série tem de no narrativas no YouTube. Tem um irmão que lê e ele faz. Já viram? Ele gravou os capítulos, audiobook. Mas, entrando nesse assunto, né? Queria que vocês falassem de pessoas que são exemplos de oração, de vida de oração, que motivam, que inspiram. Eu confesso que minha mãe é realmente talvez uma das pessoas que mais me marcam, assim, tanto nessa constância de estar sempre orando, como numa fé genuína e constante, sabe? Não, mas Deus proverá, Deus vai abençoar. Tá difícil, mas vamos orar, né? E a gente começa a falar de um assunto e aparentemente não vai dar certo. Ela, mas vamos orar, né? E isso é maravilhoso, porque às vezes a gente começa a racionalizar tanto, né, que esquece de orar. E eu tenho certeza que minhas tias, né, eu morei com minha tia Usane, na época que eu fazia tratamento, depois morei de novo, e ela é uma mulher de muita oração, assim, né? Ela, a minha prima Fabiana, tenho, graças a Deus, na minha família esses exemplos. E eu lembro que quando eu era jovem e a gente orava na nossa comunidade, tinha uma irmã, a irmã Luísa, cara. Nossa, essa irmã também era um exemplo muito grande, sabe? De estar todo, às vezes era 11 horas, ela trabalhava, acordava 6 da manhã para trabalhar, e ela estava lá com a gente orando. Então nós vamos vivendo e conhecendo pessoas que marcaram nossa vida. E a irmã Laura, que eu mencionei aqui, que ela... Enfim, a irmã Laura é um exemplo que não tem nem como eu descrever aqui. Então são pessoas muito marcantes. Se vocês têm exemplos, pessoas que vocês gostariam de... Eu já citei minha mãe, mas uma pessoa com quem eu tenho ombreado e que me inspira muito é a Camila. Olha aí, Camila. Você imaginou que você ia ser... citada, assim, mas de verdade, assim, eu vejo o amor que ela tem pela oração e a maneira como ela ora, inclusive, e o tanto que ela investe nisso, assim, eu admiro e já falei isso para ela, não é? E como a oração nos aproxima, eu falo, né? Porque a Camila é bem mais nova que eu, e eu digo assim que só o Evangelho une os improváveis, né? Que assim, ela tem um temperamento bem diferente do meu, temos personalidades diferentes. Eu sou bem mais velha, mas a gente se uniu no propósito da oração, né? E nos tornamos, além de irmãs, amigas, né? Amém. E a Camila me inspira. Mais que friends. Mais que amigas, friends. E uma coisa que todo mundo tende a crer, mas é um engano, é que quem ora e tal é perfeito, né? Uma pessoa é santa. Meu amigo, eu acho que não tem ninguém que, quando você começa a orar mais, tem 2 motivos, né? Primeiro que é o cão, o sujo, que quer perturbar o quem tá orando. E segundo, que você vê mais pecado, né? Você vê mais sujeira. Você fala, meu Deus, eu não tava vendo que eu tava tão imundo assim, né? Você vai orando e fala, Jesus amado, eu tô pior do que eu imaginava. Então a gente olha para essas pessoas, eu não estou citando como pessoas perfeitas, né? Mas eu acho que é muito o contrário. Acho que as pessoas percebem tanto, né? Que a gente percebe. Eu acho que esse é o grande presente. Você falou, né, Camila? Você vai sendo transformado, ao invés de você, agora eu vou orar menos, já estou melhorado. Não, você fala, meu Deus, eu estou cada dia pior. Eu tenho que orar, tenho que orar mais. E eu vejo essas pessoas. Eu sempre brinco que a gente está orando pouco, né? Eu sempre acho que a gente está orando pouco mesmo, a gente precisa orar mais.
né? A gente precisa orar mais individualmente e como comunidade de fé e como igreja do Senhor no país, né? E a gente precisa orar mais, né? Então a gente brinca, a gente está orando um pouco, mas é verdade, a gente sempre pode orar mais, né? Eu tenho de exemplo uma comunidade. Eu nunca fui parte dessa igreja, mas eu sempre tive ela muito no meu coração, que é a Comunidade Evangélica de Adoração Reencontro. Eu tenho grandes amigos lá e eles são uma comunidade que ora muito. E como comunidade, eles oram muito. E quando eu digo muito, são muitas horas. Eles têm turnos de oração dentro da igreja. E eu vi aquilo, eu achava aquilo escandaloso. Doía as minhas pernas, doía o meu maxilar. Eu acho que eu nunca fui daquela igreja que eu não conseguia acompanhar o não tinha o condicionamento físico necessário. Não tinha, era uma coisa absurda. Amém. E eles amavam orar, eles amavam a comunhão e sempre foram um exemplo para mim, assim, na minha caminhada cristã e continuam sendo. Eles vivem uma vida de oração. Eu não posso nem chamar o que eu tenho de vida de oração, porque agora, pensando no que eu acho que é uma vida de oração, eu não estou... Cada um tem eu a vou vida... continuar caminhando. Um dia vou chegar, mas realmente você vê isso numa comunidade, não numa pessoa só, isso marcou a minha vida. Amém. Que legal. Tenho algumas pessoas, uma delas é a mãe da Lu, a tia Luísa, uma pessoa que inspira a gente, uma mulher aos pés do Senhor. Tem uma amiga que é da igreja que eu estava antes de vir para cá, a Claudeni, uma pessoa do tipo da sua tia, que quando a gente estava num grupo, né, principalmente naquela época da Covid, todo dia, 3 horas da manhã, botava lá a oraçãozinha, entendeu? E eu sabia que ela estava em oração. Às vezes eu acordava, eu orava também, né? Às vezes eu orava em outro horário, mas você via todo dia de manhã quando eu acordava, eu estava ali. E é uma pessoa que, quando eu preciso, está sempre... Claudeni, ajuda, Flor, ajuda em oração, né? Além das nossas amigas ali do Moda, a gente está sempre recorrendo a isso. São pessoas inspiradoras. E Camis, você é uma inspiração para mim também. Quando eu vou orar, eu sempre falo, Jesus, transforma cada vez mais essa mulher, porque ela está sendo transformada pelo Senhor e está abençoando. É verdade. Que a oração transborda a gente, né? Faz a gente transbordar. Então, a gente é diferente quando a gente ora e algumas pessoas realmente fazem diferença. É isso. É verdade. Amém. A gente está quase caminhando para o fim. Eu falo quase que eu não sei, né? Vai que agora, nesse tópico, o negócio... Agora a gente começa a vigília. Agora vai virar o turno da vigília. Esse podcast vai ser de 3 horas. Porque a gente está sendo bem econômico, não é? Acho que a gente está gravando tarde, está todo mundo bem resumido. Porque falar de oração, antes eu tinha um preconceito, assim, né? Eu achava que eu só poderia falar de oração se eu orasse muito, igual os seus irmãos lá que moram lá na igreja. Mas com o tempo você vai aprendendo que a gente tem que falar de oração também para motivar, estimular e criar a cultura do valor da oração, né? Porque as pessoas falam de tantos assuntos, né? Inclusive a gente gasta muito tempo falando sobre assuntos tangenciais e periféricos que não tem nada a ver com a nossa vida com Deus, a nossa fé. Então tem que falar de oração. Porque no meio dessa, uma pessoa que nem faz ideia do que é orar, ou que está desanimado, desmotivado na fé, tem um reencontro com a vida de oração. E eu confesso que hoje, assim, eu tenho sentido muito mais o desejo de não só orar, mas refletir e pensar sobre como eu estou orando, por que eu estou orando, né? Porque às vezes a gente tem uma tendência legalista de que, eu vou, por exemplo, eu vou gravar um podcast sobre oração, então essa semana vou orar todos os dias. É assim, né? É assim que funciona o cérebro do viciado em religião. Mas quem ama Jesus fala, Senhor, tu sabes, né? O dia que eu orei, o dia que eu não orei, o tanto que eu orei, o tanto que eu não orei, a profundidade dessa oração, que era da raiz enfim, da raiz daquele grão lá, né, que foi plantado na pedra, mas às vezes você ora pouco, mas que vale muito, e assim, é difícil a gente aceitar isso. Às vezes, algumas pessoas vêm de uma tradição mais
mais tranquila quanto a esse assunto e sabem que tem várias maneiras, né, de você experimentar a oração. Então, quando a gente vai falando de oração, muitas vezes funciona como uma pedagogia, sabe? Né? É meio didático. Você fala sobre a sua experiência, aí você fala sobre algo que você leu. Para mim foi muito, muito bom. Eu convivi com muita gente de monte, né? Então foi uma fase muito boa. Esse povo vinha com umas histórias que falava, meu Deus, eu tenho que orar, porque eu não tô ligado disso não, cara. Até que você começa a ir e tal, e não acontece com você, né? As reviravoltas que acontece com o povo. Eu falei, realmente... O problema sou eu. Eu vou orar em casa. Mas assim, é que eu já tive, gente, muita vigília. Tinha uma tenda da Libertação ali perto do Cruzeiro, gente. Eu toco, né? Então eu ia tocar e eu ficava saindo com os dedos travando pra eu tocar. Era uma hora de música, uma hora de oração, uma hora de pregação, aí depois tudo de novo. Mas assim, pra mim, fica aí eu já entrando nesse próximo tópico, que é sobre conselhos, orientações, ou até partilhar, né, essas experiências para quem deseja ter uma vida de oração. Eu acho que, na minha opinião, o melhor conselho é orar, né? A gente vai aprendendo, inclusive, no caminho, né? Antes eu tinha umas coisas meio ritualísticas, assim, eu tinha que orar de um jeito, tanto tempo, eu sofria se eu botasse o cronômetro, né? E, gente, era uma coisa muito de... Nossa, eu li aquele livro, Nem Uma Hora. Pois é. E aquele livro me trouxe uma dica. Meu Deus, eu tenho que orar pelo menos uma hora por dia. Aí ele coloca lá 5 minutos por tanta coisa, 5 minutos, não sei o quê, durante muito tempo. Sofrimento. Mas era angustiante, né? Pois então você pode se libertar disso, não precisa desses padrões, né? É isso que você começa a observar. Eu acho que pra gente, brasileiros, né, bem diferente de várias culturas do mundo, a gente precisa de um pouquinho mais de direcionamento, né, de disciplina, de regra. Cara, põe um reloginho, né, aí ó, só para quando despertar, porque a gente é folgado, né. Eu li o livro do David Paul Yong-Chu nessa época aí que Deus estava me convertendo. Aí eu li do Watchmani também, né? Li também. Gente, esse povo orava demais, cara. Meu Deus, esse povo asiático só sabe orar. O que eles comem? Quando? Aí as igrejas com milhares de Assembleia de Deus do Evangelho Pleno. Aí eu falei, meu Deus, eu vou orar igual esse cara. Só que assim, você vai aprendendo também que somos pessoas diferentes, né? E temperamentos. Deus usa o seu temperamento, seu jeito de orar. Tem gente que ora gritando, ora andando, né, Adriano? Tem gente que ora com a mão para cima, tem gente que gosta de falar os nomes e o sobrenome, o CPF, tem gente que faz a oração no atacado, mas quem sou eu, né, para dar conselho? Mas eu acredito que o melhor caminho é orar, praticar e ser humilde, né, para aprender com outros que oram, né, porque a experiência da Luciana, da Camila, da Adriana me ensinam, a experiência do Adriano e do Rodrigo e outros irmãos que já morreram, tem muitos livros sobre oração, né, eu aprendi muito, eu confesso, com a ala mais mística assim, do cristianismo, né? Tanto os pentecostais como o pessoal da literatura quakre, né? Que eram os ingleses que oravam no meio do mato e tal. Então esse tipo de modo de orar me atraiu muito mais sempre. Aí eu comecei a ouvir os irmãos presbiterianos que oram orações curtas. Eu falei, isso também é legal, cara, né? Orações curtas, eficientes, fazer umas 50 ao longo do dia, funciona. Então, assim, é orar e ser humilde para saber que Deus está sempre nos ensinando e principalmente por meio da sua palavra, né? Pelo exemplo de Jesus, que, meu amigo, se Jesus orava aquilo tudo, quem sou eu, né? E você, Lu, que conselhos então, eu você já daria? falei, né? Já tinha me antecipado, mas reitero o convite. Então, chame pessoas para orar com você. E venha orar às quartas, venha né? às quartas orar, né? É sempre uma ótima experiência. É sempre uma ótima experiência. Então, se você está desanimado, se você está sem coragem, chame alguém para orar com você, porque ajuda bastante. Eu diria que a gente pode contar com um ajudador, porque ninguém sabe orar. A gente pode partir desse princípio, a palavra nos diz que não sabemos orar como convém. Eu não sei, você não sabe, os meus amigos oradores, ninguém sabe. E o Espírito Santo intercede por nós. Então, a gente precisa primeiro se colocar nesse lugar de oração, se colocar com esse desejo diante do Senhor, porque eu creio que é a vontade do Senhor que nós oremos. Então, Ele vai nos ajudar. Então, Ele vai nos levar para esse lugar, Ele vai nos atrair para esse lugar de intimidade. Ele vai revelar a face dEle até que a gente ame aquele lugar. Então, a melhor dica para orar é seja humilde, saiba que você não sabe,
conte com a ajuda do Espírito Santo e peça a Deus para orar e amar a oração. Eu tenho certeza que ele vai ter prazer de responder uma oração como essa. Eu acho que uma coisa importante é você se derramar diante do Senhor e conversar com Ele como seu amigo. Eu gosto de orar e falar com Deus como meu pai, eu gosto de falar com Jesus como meu amigo. Eu não gosto de fazer orações complexas. Eu gosto de conversar como eu converso com a Lu, como eu converso com a Camila. É assim que eu gosto de orar, né? E eu acho que, às vezes, a gente tem um certo receio, tem pessoas que têm até medo de orar no microfone por isso. Porque, por exemplo, quando a Camila ora, é difícil orar depois dela. Né? Porque a bicha tem uma oratória, vamos dizer assim, né? Mas não é porque ela ora assim que eu não posso orar. Eu vou orar com o meu coração, e é isso que Jesus quer. Ele não quer o genuflexo, né? Não é que ele não aceite, mas, né? Ele não se importa. Ele não se importa com isso. Ele está interessado na oração que vem do seu coração. Então, eu acho que, na verdade, o conselho que eu posso dar de melhor, que vem daquilo que eu enxergo, é: fale com Deus, fale com Jesus, como você falaria com o seu marido, com o seu filho, com o seu pai, com o seu amigo, né? Porque é bem mais fácil orar assim também, né? Quando você... E não se importe porque o outro ora diferente. Deus não ouve o outro mais do que ouve você, porque você ora de uma forma diferente. Não. Entrega seu coração, porque é isso que Jesus quer, o coração. Amém. E a gente pode terminar. Eu acho que a palavra de Deus sempre nos dará o alento e a direção na nossa vida com o Senhor. E a vida de oração depende muito da palavra de Deus, né? Porque nós sabemos que nós não somos a única religião, a única crença na Terra que faz uso da oração, né? Da prece. E a diferença é que, como você falou, né, Adriana, nós temos essa visão de dialogar com Deus por meio de Jesus, por um livre acesso, e nós não oramos assim aleatoriamente, né? Nós somos instruídos pela palavra, né, sobre o que devemos clamar. A própria Bíblia diz, né, que muitas vezes nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal para gastar nossos próprios deleites, pedidos egoístas, ou que a gente lê na própria Escritura que o que faz a separação entre Deus e nós, impede que nossas orações sejam ouvidas, são os nossos pecados, transgressões. Então a palavra vai sempre nos orientando sobre como deve ser a nossa vida de oração. Inclusive, o próprio Senhor Jesus, a palavra viva, ele ora, mostra maneiras e caminhos e modos. Então, assim, eu acho que hoje, no alvorecer dos dias, né, com tanta informação, tanto conhecimento, tanto acesso, é muito difícil alguém dizer que não ora por falta de... não sei, né? Não sei como começar, não sei orar, não corei, não levo jeito. Eu já ouvi essa frase. Eu entendo, porque existe também uma teologia da oração, né? A palavra é difícil, mas existe, porque nós não inventamos, né? Então Deus, ele cria a oração. Inclusive fica aí o convite para a nossa vigília, que é um exercício muito bom, né, de oração, que a gente às vezes chega animado, mas às vezes chega cansado do trabalho, aí o Espírito Santo vê que a gente está cheio de gemidos, de dor, aí ele intercede com gemidos inexprimíveis. E é maravilhoso. Essa sexta-feira nós temos vigília, e na última sexta nós começamos a falar sobre oração, né? Eu trouxe um pequeno estudo, nessa sexta eu pretendo continuar, porque nós precisamos mesmo de aprofundar a nossa relação com a oração. E uma das maneiras, né, várias foram faladas aqui, mas uma das maneiras é entendendo o que a Bíblia diz sobre isso, né? Aí eu queria que nós fechássemos trazendo um texto ou um versículo ou algo que a Escritura diz, né, que te motive a orar, que te inspire, que te lembre, né, da necessidade de orar. Eu tenho um texto assim específico que depois que eu casei, eu e Bia, a gente começou nossa jornada como todo casal, né? Quebrado, cheio de conta para pagar, e organizando a vida e devagarzinho colocando as coisas no lugar. E isso me trouxe um pouco de ansiedade, né?
Então, assim, eu estava no mestrado, começando um trabalho novo e casando em 2016. Então, a oração não foi uma questão de eu vou orar porque eu sou crente. Né? Era o desespero, tem que orar, senão, meu amigo, olha como a gente está, né? E começar um relacionamento assim é sempre desafiador. Mas orando, Deus vai ajudando. E um texto que me marcou muito, né? Tanto em relação a se ia dar certo ou não ia dar certo, em relação ao meu novo trabalho, em relação ao mestrado, minha saúde, e o dinheiro, vai dar ou não vai dar, é o texto que eu não vou me recordar agora a referência, ainda bem que tem o pastor e o Adriano ali, eles devem achar, ou você em casa, né? Pode fazer, eu não quero falar a referência errada, mas é quando a Bíblia nos diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas antes fazer conhecida todas as nossas ansiedades por meio de ações de graças e súplicas. Né? E toda vez que eu leio esse texto assim, eu piso no chão novamente, falo, rapaz, não, eu estou errado, entende? Eu tento criar um plano, uma estratégia, ou dar um jeito, e correr mais aqui, dormir menos ali, né? Mas eu não, tá errado, tudo errado. Né? E desde essa, assim, já antes esse texto falava comigo, mas quando iniciou esse novo ciclo da minha vida, né? Onde você fica um pouco mais adulto, aí entra para esse time do eu preciso, eu não quero, mas eu preciso fazer esse tanto de coisa na minha vida, você fica ansioso, você fica cheio de expectativa e se frustra muito mais. Então esse texto me fortalece muito, sabe? E me mostra que realmente não há outra maneira. E aí, graças a Deus pela vida do pastor Rodrigo, gravem aí Filipenses 4:6. Amém. Lu. Esse é um texto que eu gosto muito, e aí vem Filipenses 4, 6, 7, 8, que aí vem complementando tudo, e no final ele fala, né, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, seja isso, né, que ocupe o vosso pensamento ali, né? Mas enquanto você estava falando, um texto que me ajuda a orar sempre é basta cada dia o seu próprio mal, né? Porque muitas vezes a gente fica, mas eu vou orar todos os dias por isso, né? Tipo, eu preciso orar sempre por essas coisas, então eu vou orar naquele dia por essa questão e basta cada dia o seu próprio mal. Então, é o Senhor me ensinando nisso aqui, nessa disciplina de orar, porque é naquele dia. Amém. E no outro dia, naquele dia. Né? Então, é isso. O que tem estado de forma mais presente no meu coração é realmente Jesus dizendo que o primeiro e mais importante mandamento é amar ao Senhor sobre todas as coisas. Mateus, Deuteronômio, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E é só por meio da oração que eu tenho aprendido a amar o Senhor. É só por meio da oração que eu tenho conseguido caminhar nessa direção de amor ao Senhor. E esse é o desejo principal do meu coração. Então, a oração foi o instrumento que o Senhor me deu, foi o caminho que Ele me deu para chegar a esse lugar. Então, falei para vocês que eu estou passando por esse processo de orar até que o Senhor responda, né? E um dos versículos que me inspira ultimamente é: a fé é a certeza das coisas que você espera e a convicção daquilo que você não está vendo. Então, é todo dia, né? Todo dia, Senhor, é assim, eu tenho certeza que o Senhor vai responder. E isso tem me inspirado muito na oração. Eu tenho certeza. Seja a resposta do jeito que eu quero ou não, mas o Senhor vai responder. Porque quando você estava falando, né, eu me lembrei que a oração a gente vai aprendendo a partir da palavra também e tudo mais, né? Existe uma diferença quando você ora a um Deus que não te responde e quando você ora a um Deus que se relaciona com você, né? Então, é nisso que esse versículo me inspira muito, porque eu sei que Deus está no comando, eu sei que Deus sabe o que está fazendo, eu sei que Ele vai responder. Então, é esse versículo que faz diferença. Amém. Que maravilha, né? É porque a gente teve que pisar no freio várias vezes, né? Mas esse tema, ele merece cada vez mais espaço na nossa caminhada. Nós sabemos que no tempo que a gente vive, né, de pressa, de ocupações exageradas e de excessos, pouco se sobra, né, para a oração. E aí já está errado na partida. Não deveria sobrar para a oração. Como a Lu frisou, devia ser o início, né? Devia ser a primeira porção do nosso tempo, do nosso dia, do nosso pensamento.
demonstra humildade, submissão e confiança em Deus, amor a Deus, né? E uma coisa que Deus tem feito, eu acho que isso aqui é parte desse processo, tem levantado a nossa comunidade também nesse ministério da oração, né? Nós temos a diaconia de oração, e eu e Camila somos líderes na diaconia de oração. Precisamos de aprender muito e de ser bastante pacientes para Deus trabalhar, mas temos a vigília, que é parte desse processo que Deus está fazendo. E começou muito antes com a oração das quartas-feiras, né? Com a Lu e a Camila, a Adriana e as mulheres da igreja orando. E que continua, né, Lu? Já faz o convite já para... São todas bem-vindas, todas as quartas-feiras a gente ora a partir das 20. Inicialmente, né, assim, o projeto era para as mulheres, mas se os homens quiserem, 5 anos. Agora virou da igreja toda, né? Jovem, criança, mas se quiserem, né, são todos bem-vindos aqui. Amém. E outra coisa é saber que quando a gente está com dificuldade de orar, uma das coisas que a gente deve fazer é pedir oração também, né? Eu confesso para vocês que várias vezes eu peço oração e outra sugestão que eu dou, né? Lembrando aqui minha tia, minha mãe, alguns que põem no grupinho lá. Quando vocês estiverem orando, gente, põe lá no grupo, né, uma mãozinha assim, como é que é o nome do ícone? High five ou algo do tipo, porque isso eu acho que muita gente interpreta errado, né? Como a pessoa quer se amostrar, ou ela quer mostrar que ora, não tem nada a ver, né? Só uma pessoa, enfim, tola para pensar assim, porque a gente tem que compartilhar essas coisas boas. Às vezes é um gatilho que falta, é um incentivo que falta para outra pessoa também parar. É um incentivo, e orar, né? Fica a dica aí, quem sabe começa a ter as mãozinhas lá, né, gente? Ó, você que tá orando de madrugada, põe a mãozinha lá. Não é pra gente saber, não, é pra gente tomar jeito e orar com você. Né? Muito Amém. Bom. Gente, foi uma maravilha. Vocês querem falar mais alguma coisa? Tem algum ponto que ficou... Não? Amém. Nossa produção tá aqui, ó, pedindo para encerrar, porque já deu horário, mas é brincadeira, porque realmente nós tentamos... É verdade, a pergunta final. Calma, eu ia fazer um mistério, igual o Abu Janra, né? Luciana. Não é o que é a vida, né? Quem é Jesus para você? É o meu melhor amigo. Amém. Vieram muitas memórias, assim, muitas coisas que eu nem lembrava da minha história de oração, assim. Eu agradeço muito a Deus, porque eu sei que Ele me sustentou ao longo dos anos. Eu me lembrei aqui durante uma época da minha vida, eu ia a muitos cultos de cura interior, muitos cultos de oração, porque eu falava, Jesus, o Senhor precisa curar minhas emoções. E eu sei que esse foi o meu processo, né? E é muito bom olhar para trás e ver que ele continua sendo meu amigo, né? E como a Camila falou, é um processo. Eu continuo o conhecendo, né? E esse é o meu objetivo, assim, né? E aí, quando a gente se torna mãe, a gente quer que esse seja o objetivo dos nossos filhos. Nada é mais importante do que isso, né? Do que eles conheçam a Jesus. Essa é a minha oração, Senhor, que eles te conheçam na profundidade, que não seja um compromisso de domingo, que não seja, eu vou para a igreja porque minha mãe me obriga, mas que eles tenham experiências contigo, né? Experiências que eu tive muito nova, que eu tive o privilégio de ter, indo a muitos cultos, muitas vigílias, buscando, passando muita luta e tendo que buscar a presença dele, né? Então, acho que Jesus é meu melhor amigo. Camila, quem é Jesus para você? Jesus é o meu primeiro amor. Primeiro, hoje eu posso dizer em prioridade. Eu amo muitas pessoas, eu amo muitas coisas, eu amo muitos lugares. Mas hoje eu não consigo pensar em nada e nem ninguém que eu ame mais do que a Jesus. Então, hoje ele é o meu amor, ele é o meu amado. Ele é aquele a quem o meu coração ama. Jesus é amigo, é pai. Eu também... Para mim é tão difícil pensar e viver sem ele. Né? A gente acorda, eu já acordo conversando com Jesus, né? Converso com meu gatinho também, mas... Ô, Jesus, bom dia. Bom dia, Espírito Santo. É difícil.
eu estava me lembrando daquilo que você falou, né? Às vezes você está entrando na sala de aula, eu estou saindo de casa, estou assim, Jesus, me ajuda a me ajudar, me ajuda a ajudar aqueles que estão perto de mim, né? Porque quantas vezes você, né, fala besteira, você atravessa, né? A gente que é professor, você também é professor. Como é difícil a gente ser exemplo, né? Então, me dá... não sei o que eu faria sem Jesus. Mesmo antes de conhecer, eu lembro de conversar com ele, né? Então, não tem... É amigo, é o meu pai, é aquele que está mais próximo mesmo. Amém. Eu confesso que essa pergunta é muito difícil, né? Ainda mais ter que resumir, mas para mim, Jesus é o meu fôlego de vida, assim. E falo, para mim, é praticamente literal, né? Porque todo mundo fala, mas a gente não sabe o dia que vai morrer, pode morrer amanhã, né? Então, mas para quem já viveu essa experiência de quase morrer amanhã, hoje, esse negócio é muito pesado, entende? Né? Que eu estou bem hoje e tal, mas como muitos amigos que fica ruim num dia, no outro perde o rim, no outro está na hemodiálise, no outro tem um infarto, sei lá. Então eu fico sempre nessa sensação de, meu Deus, é tu. Eu estou respirando aqui, o Senhor está tão em mim, comigo, meu Deus, não deixa eu escapar não, porque eu vou morrer. É tipo isso, sabe? Meu Deus, não me deixa fugir, eu vou morrer. Mas não é medo da morte, é porque não tem vida nenhuma, né? Posso viver 80 anos, mas hoje eu tenho essa clareza e graças a ele, sabe? Porque eu não percebia isso, que só faz sentido e eu só sinto essa vida por causa dele. É todos os dias um dia maravilhoso por causa de Cristo. Aí um dia sem o Cristo é morte, né? É um dia de morte, é um dia de inferno, viver 100 anos. Então hoje para mim é tão claro. Na primeira vez que eu estive aqui, né, com o Gustavo e o Roger, eu falei que ele é meu amigo, né? O meu melhor amigo, o meu amigo ressuscitado. Meu apelido na minha família era ressuscitado. Porque foi um transplante, foi 2, e foi pra UTI. Aí eu falava, que honra, glória a Deus, Jesus está ressuscitando. Mas hoje eu quero falar isso, que é o meu amigo e meu amigo ressuscitado, que traz vida, mas é o fôlego de vida, sabe? E é vida física, espiritual, vida emocional, como você falou, né, Lu? É vida demais, cara. É vida demais. Quem aguenta viver longe, meu Deus, é maravilhoso demais, né? E que a gente termine assim, deixando claro que esse nosso Jesus, né, está disponível a todo tempo para ser acessado pela oração, né, pela meditação, contemplação, mas a oração é um caminho inexplicável de intimidade, né, de comunhão com Deus. Amém? Que nós possamos estar juntos nessa missão de orarmos. Fica o convite para toda a igreja estar toda sexta antes da vigília, ou toda sexta antes da ceia, nós temos a vigília, temos oração às quartas, e que Deus multiplique as ocasiões e oportunidades de oração individuais, em comunidade, porque é tempo de orar, é um tempo urgente. E esse foi o nosso podcast de hoje. Eu espero que tenha sido bom para vocês, edificante, quem está ouvindo também, para mim foi uma bênção. E é isso, gente, muito obrigado. E até a próxima, né? Obrigado. Tchau. Tchau, gente. Deus abençoe. A gente podia terminar com uma oração, né? Quem vai orar? Fique à vontade. Pode ser uma oração... Camila, ore por nós. E ore por quem está assistindo. Que Deus levante intercessores e corações que amem a oração. Senhor, muito obrigada, Pai, porque o Senhor está aqui conosco. Porque o Senhor encheu os nossos corações, a nossa mente de alegria, porque o Teu Espírito, Senhor, aquele Espírito que ressuscitou Jesus, Ele está aqui intercedendo Amém. Pelas nossas vidas, colhendo as nossas orações, levando até os mais altos céus. Senhor, nós cremos nessa verdade, que a nossa oração ela é ouvida pelo Senhor, ela tem um lugar no céu e ela movimenta, Senhor, estruturas espirituais. Nós cremos, Senhor, no poder da oração. Nós cremos, Senhor, no Teu amor por nós. Nós cremos, Senhor, no Teu desejo de se relacionar conosco.
Amém. Nos ajuda, Senhor, a cada um que está Amém, reunido Jesus, conosco nos aqui, capacita, presencialmente, Senhor. virtualmente, Graça, a Senhor. conquistar no Senhor uma vida de oração, Amém, uma vida de Jesus. intimidade com o Senhor, uma vida de amor e de deleite na Tua presença, Amém. Senhor. Uma vida de prazer, Senhor, diante do Teu altar. Amém, Uma Jesus. vida, Nós te Senhor, de amamos alegria bastante, pelo Pai. privilégio, Senhor, que é estar em Tua presença. Amém, Senhor, esse Jesus. lugar custou um alto preço, Senhor. E nós podemos entrar hoje com ousadia no Santo dos Santos, no Aleluia, lugar Jesus. onde está o Obrigada, Senhor, Pai. no lugar da Tua habitação, Senhor, onde está o Teu trono, para unir a nossa voz, Senhor, ao céu, dizer Santo, Santo, Santo. Nós Te adoramos, nós Te desejamos, Aleluia, Senhor. Pai. Seja Amém, presente Jesus. na nossa vida e transforma os nossos corações para a Tua Aleluia. glória. Aleluia. Em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Amém. 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 Valeu, gente. Muito bom.